Nesta manhã eu gostava de partilhar convosco uma palavra que está no meu coração acerca de nós falarmos às montanhas. Há temas que nós às vezes já abordamos no passado e outras passagens que nós já usamos e pregamos muitas vezes acerca delas, mas de tempos a tempos, quando nós meditamos nessas palavras, há algo novo, há uma revelação fresca que vem até nós. E da mesma maneira como esta palavra foi revelação fresca para mim, e no próximo domingo a mesma coisa. Próximo domingo eu vou estar a falar acerca de quem é o quarto homem. E o quarto homem, ao longo de toda a Bíblia, foi uma coisa fantástica. O quarto homem lá em Esdras, o quarto homem em 1 de Samuel, porque a gente pensa, é só o quarto homem lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o quarto homem aparece por toda a Bíblia, ele sempre aparece, nunca vem atrasado, sempre chega a horas. Então vou falar um pouco acerca do quarto homem no próximo domingo. Hoje gostaria de falar convosco acerca de como é que nós podemos falar às montanhas que vão surgindo na nossa vida. Então, abram-se, faz favor, em 1 de João, no capítulo 4, entre o versículo 1 e o versículo 4. 1 de João 4, verso 1 a 4. Próximo domingo vou tentar ter slides para que os irmãos possam acompanhar. Mas também é bom às vezes não ter, para que os irmãos abram a Bíblia, né? Ou então abram o telemóvel onde está a Bíblia, né? E acompanhem as leituras. Diz em 1 João 4, verso 1 a 4, diz assim: Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual todos tendes ouvido que havia de vir, e ele já está no mundo. Anda aí muita gente à procura dele, ele já anda aí há muito tempo. Eles andem aí, como se costumam dizer, né? Eles andem aí. Então, filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E eu creio que uma das coisas que estes versos nos mostram de forma clara é a diferença entre alguém que diz ser um cristão e alguém que realmente é um cristão. A Bíblia diz que o espírito do anticristo, e repito, não é alguma coisa que nós devemos andar à procura. Quem é o anticristo? Desde miúdo que já apareceram muitos anticristos. Eu faço parte de uma geração de pastores, de crentes, etc. Umas diziam que era o Henry Kissinger, outro que era o Gorbachev, outra porque era o Papa não sei de onde. Tanta história, tanta história. Eu tinha montanhas de papel, tive professores que metiam quadros o dobro deste a explicar quem era o anticristo, como é que era a vinda de Cristo Jesus, e há esperança. E houve esperança para mim, porque quando eu estava no Instituto Bíblico, diziam que Jesus teria vindo e que o anticristo se teria manifestado antes de eu fazer 37 anos de idade. Eu já tenho 70. Né? Eu às vezes pensava, será que nessa altura estou casado?
Né? Será que eu vou experimentar aquilo que é bom? Não é, porque a gente está a dizer, o anticristo está aí às portas, poxa. Né? E a gente pregava isso, ficávamos todos atrapalhados, por isso íamos a ouvir na sala onde as meninas oravam, porque encostávamos lá o ouvido e havia algumas que profetizavam com quem as outras iam casar, não era, Teresa? Era giro aquilo. As profecias foram falsas, que eu me lembro, graças a Deus, né, que foram falsas. Mas há um espírito que anda e que está, portanto, não temos de andar à procura. Precisamos perceber que o espírito do anticristo é um espírito que não confessa o senhorio de Cristo Jesus. É o que a Bíblia ensina, né? Então, qual é o espírito anticristo? Aquele que não confessa o senhorio de Jesus Cristo. E porquê é que isto é importante? É importante na minha e na vossa vida, porque faz a diferença entre aquela pessoa que se diz ser salva e aquela pessoa que realmente é salva, realmente tem uma relação com Deus de intimidade. E isso é importante na minha e na vossa vida. Então, se eu confesso, e agora escutem bem, se eu confesso o senhorio de Jesus Cristo, então eu tenho de declarar tudo aquilo que Ele é, tenho de declarar aquilo que Ele crê, tenho de declarar tudo aquilo que Ele fala e tudo aquilo que é dito nas próprias Escrituras. E eu não vou entrar em aspectos políticos, este púlpito nunca foi, nem nunca será um lugar de política. Infelizmente deixamos isso para crentes e pastores de outros países. Nós não queremos. Eu oro muitas vezes para que esse espírito de política na igreja não entre na nossa nação. Que não entre mesmo, que a gente saiba quem somos. Todos nós temos preferências, todos nós temos ideias, todos nós somos chamados a votar. Eu sempre procuro votar, como tenho o meu domicílio aqui, vou quase sempre com o Eliseu e com a Paula, vamos votar. Aí às vezes, se calhar votamos no mesmo, outras vezes se calhar não votamos no mesmo, mas a gente vai votar. Então, se nós, vamos pegar assim, se nós somos cristãos evangélicos e temos o Espírito de Deus em nós, jamais podemos colocar a nossa vida do lado daquilo que Deus diz que não deve ser. Não é? Agora, eu posso interpretar as coisas às vezes de várias maneiras, às vezes eu posso querer que a Bíblia diga coisas que ela não diz, e há muita gente a fazer isso, mas basicamente aquilo que eu quero dizer nesta introdução é que se eu sou cristão, eu devo ter cuidado em não colocar aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu creio, do lado daquilo que Deus rejeita ou que Deus diz que não deve acontecer. Então, caso contrário, há alguma incoerência, né? Então sim, pode ser salvo, ok, sou salvo, mas há o viver enquanto filho de Deus. Amém? Então, creio que a Igreja de Jesus terá de se levantar neste tempo a favor de tudo aquilo sobre o qual Deus está a favor. E nós precisamos, enquanto igreja, mas será que precisamos de nos envolver todos na política? Não, eu darei graças a Deus se entre a nossa igreja ou alguma das nossas congregações houver pessoas com paixão pela política e que se envolvam nela.
terão as nossas orações, terão nosso apoio, terão de fazer tudo isso. Enquanto igreja, não somos chamados a fazer política, somos chamados a pregar o Evangelho, pregar o reino de Deus, que é salvação, e é isso que nós continuaremos a fazer. Mas, enquanto igreja, escutem bem, enquanto igreja, nós temos de nos levantar, juntar-nos àqueles que marcam a diferença e que se levantam a favor da justiça. E a pastora Teresa, já há pouco falou acerca do que é justiça de Deus. Não é aquilo que muitas vezes as pessoas pensam. A justiça é Deus castigar, é Deus pegar num pau e bater na cabeça de pessoas. Essa é a compreensão que muita gente religiosa e muita gente que é cristã e que vive nos dias de hoje faz parte da nova aliança, mas tem uma mentalidade bolorenta e vive à moda da velha aliança. Esse não é o Deus que a gente prega, esse não é o Deus que a gente tem, esse não é o Deus... mas então você está a dizer que vale tudo. Não, não estou a dizer que vale tudo. O que eu estou a dizer é que a justiça de Deus, ela nos atrai, ela nos dá uma posição reta. Na justiça de Deus nós temos o Espírito de Deus, não o Espírito anticristo. Temos o Espírito de Deus que nos vai levar a aproximar daquilo que são os valores que Deus defende. Então nós caminharemos nesse sentido. Amém? Nesse sentido. Então, nós temos o Espírito contrário àquilo que é o Espírito de Deus, em oposição constante àquilo que nós estamos a fazer. Ele sempre, o Espírito Anticristo, sempre se levantará ou trabalhará para levantar oposição, sempre estará contra aquilo que nós declaramos, tudo aquilo que a Igreja tenta fazer, tudo aquilo que são valores, e as nações estavam a perder muito. A Europa era cristã, mas já não tinha nada de cristão. E hoje, de uma forma ou de outra, Deus vai restaurando com vozes. E deixa-me dizer, não tem nada a ver com a igreja evangélica, ou só com a igreja evangélica. Eu conheço muita gente que é católica, conheço muita gente que tem relação com Deus, que tem princípios e valores cristãos melhores e maiores do que muitos cristãos evangélicos os têm. Então, isto não tem a ver com ser evangélico ou ser cristão. Isso hoje está na moda, ser evangélico. Eu sou evangélico. Não é? Lembro-me de estar num país e lá fora era uma casa de chocolates. Nunca me esqueço. Estava num centro comercial chamado Ibirapuera, na loja dos chocolates, e eu às vezes sou atraído para a loja dos chocolates. Não como todos, mas há uns que eu gosto. O After Eight, aquele que tenho... Somos dois, então. Gosto muito de um que é o Moncherry. Moncherry. Quando é aquele Ferrero Rocher, ninguém me dê Ferrero Rocher. Se alguém me der Ferrero Rocher no Natal, eu vou dar a alguém. Vou dar de prenda, porque eu não gosto de Ferrero Rocher. Eu dou a Jorge, está bem? Então, eu posso dar. Chocolates que eu gosto. Aquele amargo, aquele chocolate amargo, grosso. Eu fui atraído àquela loja e lá por cima dizia: Jesus é o Senhor desta loja. Eu disse: boa, está aqui crentes, a gente vai comprar. Mas depois a balança dele não era muito fiel. A balança não era muito fiel. Lembro-me quando era miúdo, no tempo... nosso tempo de infância, lá na Terra Nova, em muitos lugares, e aqui também era medido, os metros eram medidos por duas marcas na mesa, e
Aquilo era feito assim, em Moscavide, às vezes eu ia comprar cortinados ou aquela fita de lastro, não é assim que se chama, e aquilo era, né? Cada metro às vezes só tinha 85 centímetros. Não é? Comprava, eu sempre fui maluco por cerejas, é a minha fruta favorita. O ano passado não comi muitos, este ano devo ter comido 10 quilos de cerejas. Oh, glória! Porque diz que a cereja faz bem, né? É fruta. Cereja faz bem. Mas agora é bom os sacos de plástico, porque antigamente, quando eu comprava no Rossio, quando vim de Angola e parava no Rossio, Praça da Figueira, havia aqueles cartuchos de, vocês lembram, de papel pardo, né? E que depois aquilo era colado embaixo, tinha uma cola e aquilo parecia cimento. E a gente comprava 1 quilo de cereja, chegava à casa, tinha 850 gramas. 150 gramas era o cartão. Então, às vezes nós podemos falar, isto, mas na realidade não ser tanto assim. O espírito anticristo levanta-se e faz ataques às nossas finanças, faz ataques às nossas famílias, faz ataques aos nossos filhos, faz lançando guerras, famílias que são abaladas, porque esse é o espírito do anticristo que está em operação, lutando contra tudo aquilo que é contrário a Cristo. Agora, eu não sei qual é a vossa montanha, eu não sei qual é a batalha que vocês estão a enfrentar, eu não sei qual é a luta, não sei qual é a angústia que te tira o sono, não é? Eu não sei, honestamente eu não sei. Pode ser falta de finanças, pode ser doença, pode ser uma crise familiar, pode ser um tempo de opressão mental, pode ser um tempo de depressão, pode ser a porcaria da prótese que eles puseram e que devia ter ficado boa e não, e já partiu dentes e morto, estou aqui com a boca, pode ser isso às vezes já tem que estou a dormir e morto a língua. Mas isto está quase a ser resolvido. E escrevi uma carta tão poderosa que a diretora, antes de entregar à dona da clínica, teve de mudar umas palavras para ficar mais suave. E eu disse, pode ter suavidade, mas se isto não ficar bom ao fim deste tempo, o carcanhol volta. Justiça. Ok. Estou convencido que é importante para mim e para vocês, no meio das montanhas que o anticristo levanta, no meio das batalhas que nós enfrentamos na nossa vida, que o maior segredo que nós podemos ter é aprender a falar para as montanhas e não permitir que as montanhas falem a nós. Não permitir que as montanhas desabem sobre a nossa vida, mas que nós, ao vermos a montanha, nós possamos falar para elas com autoridade, declarando o senhorio de Jesus, não o do anticristo, porque esse opõe-se ao senhorio de Cristo. Então, na montanha, nós permanecermos falando acerca daquilo que a palavra de Deus diz. Em Marcos 11, está escrito assim, no versículo 20, quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse, olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste ontem. Respondeu Jesus, tende fé em Deus. No grego, se quiserem procurar, em vez de dizer tende fé em Deus, diz tende a fé de Deus.
Em verdade vos digo que qualquer que disser, e não é qualquer que pensar, que a gente às vezes pensa e não diz. Ele diz assim, na verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e agora vejam a frase seguinte, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Aqui estamos a falar de fé. Aqui estamos a falar de permanecer fiel àquilo que a palavra de Deus diz e nós falarmos a palavra. Volto outra vez a dizer, há aquelas coisas que a gente às vezes não explica e que falamos há pouco, mas se formos falar, e a Ana estava-me a fazer algumas perguntas depois de sexta-feira, eu disse, esta é a minha opinião. Há muitas coisas que impedem a cura. Há muitas formas de Deus curar, porque não há só uma forma, não é só impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas serem curadas. Essa é uma forma. Mas outra forma, nós acabamos de o fazer. Se alguém bebeu o vinho e comeu o pão com fé e estava com doença ou algum problema, há poder suficiente no pão e no vinho que a gente acabou de beber em memória de Jesus para curar, libertar, de responder miraculosamente na nossa vida. Há poder quando a gente está a louvar a Deus. Deus cura pessoas enquanto a gente louva. Deus cura pessoas enquanto a gente está sozinho, não é? Então, há uma coisa que eu disse à Ana, há algumas pessoas às vezes não são curadas porque desistem de viver. Às vezes desistem. Temos uma irmã na nossa igreja do entroncamento que tem um cancro, já assinaram a sentença de morte algumas 10 ou 15 vezes. E sempre que eu estou com ela, minha irmã bem pequenina, estive no casamento da neta do pastor Eugênio, que eu fui fazer, encontrei-a, ela um grande sorriso, e ela dizia, pastor, estou vivo, continuarei viva, eu não vou morrer, eu tenho saúde. E lá está ela. Não sei quantas sentenças, mas ela está, sentenças de morte, mas ela está viva. Mas eu creio. Eu disse, como é? Mas está tudo bem? Eu disse, o cancro está lá, mas não cresce, não diminui, não faz nada. E eu estou viva. E já está viva há 20 anos. Depois de ter sido declarada a primeira sentença. Então, há possibilidade de nós podermos receber de Deus. Não desistindo, se desistir, fica a coisa mais complicada. Agora, nós temos circunstâncias na nossa vida, nas mais diferentes áreas, já citei a família, o casamento, os filhos, a doença, as finanças, a mente, a ansiedade, circunstâncias da nossa vida, problemas com o IRS, com as finanças e com isso ninguém gosta de ter problemas, porque eles são tramados, mas nós temos. Agora, aqui diz que é importante eu falar, mas quando eu falo, não é falar à toa, é falar crendo no coração. Então, tudo aquilo que eu falar crendo no coração, eu vou ter. E talvez vocês já ouviram isto, talvez. Porque nós muitas vezes pegamos nesta palavra e neste versículo e conduzimos-lo simplesmente para o lado positivo, que é importante nós confessarmos a palavra, é importante nós declararmos o que a palavra de Deus diz, nós pormos o nosso coração na palavra para a cura, para suprimento das necessidades, etc. Mas esta palavra também funciona para aquilo que é negativo. E às vezes a gente não pensa nisso.
E há gente que, quando chega ali o final de agosto, princípio de setembro, começa a dizer, eu já sei, quando chegar o inverno eu sou o primeiro a ficar doente. E dizem isto todos os anos, muitas vezes. Então ficam doentes. Porquê? Porque creem que serão os primeiros a ficar doentes. Na minha vida nada corre bem. Toda a gente é promovida e eu nunca sou promovida. Tu tens aquilo que tu acreditas. Não fiquem a olhar para mim com essa cara de... Eu ia dizer uma coisa, mas não digo. Às vezes nós queremos tanto numa coisa negativa, falamos isso tantas vezes que nós desenvolvemos uma fé que é falsa, que se vai desenvolvendo na nossa vida consoante a nossa confissão. A gente acredita ou tem fé numa coisa que é negativa. Eu nunca vou ter dinheiro. Eu nunca vou prosperar. Os meus filhos nunca vão ser salvos. Nada vai dar certo na minha vida. A minha família é uma confusão pagada. Queres tanto numa coisa que é isso que tu tens. É o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou a dizer, é o que a Bíblia diz. Tudo aquilo que tu falares crendo, tu vais ter. Crendo do coração. Porque é do coração que procedem as saídas para a vida. Então, nós às vezes podemos dizer assim, mas... Eu brinco, eu às vezes digo a Ana e a pessoas com quem tenho confusão, há coisas que eu não gosto de brincar. Né? Há pessoas com quem eu tenho também confiança que eu não gosto de... Digo a essas pessoas, há coisas com as quais a gente não deve brincar. Porque a gente às vezes brinca com tanta coisa estúpida. Não é assim que aquilo que a gente está a meter cá dentro é uma crença negativa contrária ao Espírito de Cristo. Contrário àquilo que é o que a palavra de Deus afirma. E se é contrário ao Espírito de Cristo, então o que está em operação é o Espírito do... Mas nós somos da igreja. Tudo bem, mas o espírito de anticristo manifesta-se de muitas maneiras. É um espírito só que tenta influenciar-nos para a gente não acreditar, para nós não querermos na palavra de Deus e levar-nos a falar coisas que nós não devemos. O pastor Jorge, creio eu, ou alguém dizia, ou Teresa, sobre a doença, estou adentado, eu não vou à igreja, eu vou orar, eu vou ouvir depois, como agora dão online, eu vou ouvir na 5 minutos depois estão a dormir e não ouviram nada. E todos nós que estamos aqui, se ficarmos, acontece. Certo? Então, hoje eu não posso ofertar porque eu não tenho muito. E se eu vou ofertar, vai-me faltar. Vai-me faltar. Mas a Bíblia diz precisamente o contrário. É quando tu ofertas que Ele multiplica a tua semente e te vai dar de volta. Dai e ser-vos-á dado. Mas nós enchemos a nossa cabeça, enchemos a nossa boca com coisas que fazem parte de um espírito contrário àquilo que é o Espírito de Deus. Apesar de nós sermos salvos, apesar de nós sermos crentes, apesar de nós termos rendido a nossa vida, às vezes não agimos naquela posição que nós temos de filhos de Deus, em que nós podemos operar naquilo que é o Espírito Santo de Deus e na nossa condição de seus filhos.
E facilmente podemos falar, este vai muito mal, eu tenho dores, eu não consigo, eu não aguento. Se tu falares crendo naquilo que tu dizes, o que a Bíblia diz é, vai-te ser feito. Não diz que vai ser feito após 4 horas, 8 horas, 10, 20, 30 horas, um dia, 2 dias. Diz simplesmente, tu terás e ser-te-á feito. Então, se nós permanecermos fiéis, na nossa confissão, na nossa fala para a montanha, então nós vamos ter aquilo que é declarado. Eu contei a Ana uma experiência que eu tive em Angola há uns anos atrás, já depois da independência, na igreja de Maculuce. Eu estava ali a pregar e o Espírito do Senhor trouxe-me uma palavra de revelação de que no meio da congregação eu não tinha visto, a sala estava cheia, tinha gente dos lados, então eu não vi, mas Deus deu uma revelação que estava ali alguém que tinha uma perna mais curta do que outra e que Deus queria curar. E eu disse, ok, está aqui alguém que tem uma perna mais curta, e Deus disse-me assim, diz que é uma menina. E vejo levantar-se uma menina no meio da sala, vir à frente. E quando ela veio, ela tinha um sapato mais alto do que o outro, ou seja, havia uma diferença de 8, 10 centímetros entre uma perna e outra. E ela veio com a mãe, eu perguntei à mãe há quanto tempo, e ela diz, foi numa altura que nós estávamos lá no mato, ela subiu para um cavalo, caiu de um cavalo, e o médico cubano operou e ela ficou assim. O médico cubano operou e ficou assim. Eu disse, hoje o Espírito do Senhor vai curá-la. E sentámos à frente, e o pessoal fica calado, à espera, e começámos a ordenar. Passou 10 minutos e nada aconteceu. E eu, João Cardoso, comecei a pensar, se calhar não ouvi bem. Agora estás aqui a querer provar o quê? Se calhar não ouvi bem. E depois, a seguir a isso, às vezes, de nos diminuir, o Espírito tenta diminuir, levar a que nós não somos capazes, de que nós não podemos fazer as obras de Jesus, vem um outro Espírito, muitas vezes que diz que é uma linguagem assim mais cristã, que diz assim, tu precisas é mandá-la para casa com versículos bíblicos para ela ter fé, para ela ser curada, porque ela não tem fé. Depois eu pensei assim, está bem, se ela não tem fé, mas não foi a ela que Deus disse para vir aqui, foi a mim que Deus disse que havia aqui uma pessoa que Deus queria curar, então ela veio à frente. Então a responsabilidade não é dela, é minha. E eu fiquei mais 5, 6 minutos, orar, ordenar, toda a gente olhar, como eu costumo dizer, o rabinho tão apertado que não cabia um alfinete. Até que de repente, porque estava já sem sapatos, de repente a perna dela dá um estalo e começa a crescer e ficou igual. Toda a igreja louvou a Deus, houve muitos milagres naquele culto, muita gente curada do estômago, era um problema que existia no tempo da guerra em Luanda por causa da alimentação e das águas. Muita gente foi curada naquele culto e eu lembro aquela criança, mãe, pastor, toda a igreja louvava a Deus e eu disse, ok, então pode ir sentar. E quando ela vai assentar, o Espírito do Senhor diz-me assim, diz à mãe para não voltar a calçar aquele sapato nela. Porque não pode calçar o sapato? E o Espírito disse, sim. Aquele era assim,
Agora está assim. Então não pode. E eu disse, mãe, não calce mais, porque senão ela vai voltar ao mesmo. E a mãe disse, pastor, mas eu ia pôr o mesmo sapato, porque a gente não tem dinheiro para pôr outro sapato. Eu disse, saia da igreja descalça. Compre um sapato diferente, mas não ponha mais. E até o dia 2 eu sei que ela está curada, já é uma mulher. Então, importante nós permanecermos, independentemente do tempo que demora, a falar, e quando falamos a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra que entra dentro de nós, nós passamos a crer, quando a gente fala está possuída pela fé, quando nós persistimos, nós vamos ter. Não é coboiada, não é aquelas brincadeiras como no tempo do movimento da fé, não é assim que muita gente ia. O pastor Ray Macaulay na África do Sul contava que ele tinha um carro que foi oferecido pela BMW, era um carro todo XPTO, daqueles descapotável, quando acabou, porque era uma igreja de fé, quando acabou o culto e ele foi a dirigir-se para o quarto, estavam lá uma série de irmãos cheios da fé do outro, que estavam com a mão a reclamar o carro para eles. Ele disse, tira daí a mão, que esse foi-me dado a mim, não vai para a mão de mais ninguém. Se querem desenvolver, fé, mas não, escusam de orar pelo meu, porque o meu não é vosso. Então, às vezes, há pessoas que são chalupas da cabeça. Mas aquilo que eu estou a dizer é importante tu creres naquilo que tu fazes, ter confiança naquilo que tu estás a falar. E eu vou concluir com uma passagem que depois nos vai conduzir à mensagem do próprio domingo. Daniel, no capítulo 6, eu vou procurar restringir-me aos versículos bíblicos. Daniel, no capítulo 6, a partir do versículo 1, está escrito assim. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas, e sátrapas são príncipes, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. E a Bíblia mostra que Daniel era o primeiro, como está escrito numa outra tradução, era o primeiro dos presidentes, a fim de que estes sátrapas lhe dessem conta para que o reino não sofresse dano. Verso 13. Então mesmo Daniel sobrepujava a estes presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Gosto muito desta palavra. Saltou como... Havia nele um espírito excelente. E muitas vezes nós pensamos que as coisas acontecem por acaso ou por acidente, mas não, elas acontecem por escolhas. E diz que o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Por quê? Porque Daniel tinha um espírito excelente. O nosso bom coração... mas o coração do homem é enganoso. A religião diz muito isso. Se a gente vai confiar, maldito homem que confia no homem. É verdade, a natureza, e a Teresa dizia há pouco, se nós somos pecadores, somos pecadores. Mas nós não somos, enquanto cristãos, nós não somos pecadores. Nós somos santos e justos em Cristo Jesus, que é diferente. E enquanto santos e justos, às vezes pecamos, mas nós não somos pecadores. Somos santos e justos que pecam. Então a nossa posição é diferente daquela pessoa que não é santa nem justa. Então há uma diferença entre o ser e o parecer cristão.
E Daniel tinha este espírito excelente. No versículo 4 diz assim: nisso, os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem falta. É como o diabo, ou como o nosso inimigo, como queiram dizer. Ele sempre vai procurar levantar pessoas que não gostam de nós. Toda a gente, eu às vezes fico admirado com aquelas pessoas que dizem: eu tenho muitos amigos. Toda a gente é minha amiga. Meu amigo. E acabaram de conhecer há 5 minutos. Meu amigo. Eu não sei o quê. Isto. Nem toda a gente que chamamos de amigo é nosso amigo. E às vezes é nos momentos mais difíceis que nós vamos ver quem é que eles são. Não quero contar a experiência do pastor Carlos, mas é provavelmente uma das maiores dores que ele tem dentro dele. Foi o abandono daqueles que ele tinha como amigos. E até de uma igreja. Até de uma igreja, quase na sua totalidade. É doloroso. É doloroso. E às vezes, eu digo isso a Ana, é sempre bom, porque quando a gente às vezes está no auge, quando a gente está a fazer, quando a gente está lá em cima e a gente dá e ministra e cura e abençoa e faz 1001 coisa, Paulo, grande homem de Deus. A gente às vezes faz, mas os primeiros Então às vezes custa. E estes amigos, estes presidentes, juntamente com Daniel, procuravam encontrar alguma razão para ir contra ele. Da mesma maneira como o diabo sempre vai procurar levantar pessoas que não gostam de nós quando nós procuramos fazer a vontade de Deus. E sempre que nós procuramos fazer a vontade de Deus, amá-lo, servir, chegar mais perto dele, cumprir a sua palavra, nós vamos fazer amigos e inimigos ao mesmo tempo. Fazemos muitos amigos. Não, fazes também muito inimigo. Pastor, na igreja? Não. Não, estou a falar mesmo dentro da igreja. Estou a falar, não é lá fora, mesmo dentro da igreja. Infelizmente, às vezes acontece. Mas agora, havia 3 coisas que distinguiam Daniel dos outros. É que Daniel tinha um espírito excelente, Daniel era um homem fiel e Daniel não tinha nada errado. E foi isso que fez o rei nomeá-lo e o rei gostar tanto dele. Porque o rei gostava tanto dele mesmo. Então o verso 5 diz: pelo que estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que a procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. E quando as pessoas nos atacam, escutem bem este parênteses, quando as pessoas nos atacam sem razão, elas não nos estão a atacar a nós, mas ao Deus a quem nós servimos. Às vezes pensa, está a atacar quem? Não, estão a atacar o Deus a quem nós servimos. Quando o fazem sem razão. E agora veja o plano que estes homens estabeleceram. Então os presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. E às vezes quando a pessoa quer tirar alguma coisa do outro, é bom engraxar um bocadinho, dar um polimento. Engraxar os sapatos do rei. Ó rei, tu és fantástico. E às vezes a gente que faz isso. Estás prestes a espetar-te a faca, mas primeiro dá-te graxa. Nunca te fizeram isso? Não mintam. Então disseram: rei Dário, vive para sempre. Uma graxazinha e levá-lo lá acima
não é assim? À espera daquilo que iriam dizer a seguir. Então, no verso 7 diz: todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores, concordaram em que o rei devia baixar um decreto e publicar o respectivo interdito que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, o rei, seja lançado contra ti, o rei, seja lançado na cova dos leões. Vejam o verso 8. Agora, pois, ó rei, estabelece esse interdito e assina o edital para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Verso 9. Em virtude disto o quê? Disto, em virtude deles o terem padronizado ou idolatrado ou levantado e posto lá nos pincas da lua com a graxa, e nós todos precisamos ter cuidado com isso. Todos, eu, vocês. Mas nós não temos essa responsabilidade. Não, na tua vida, no teu trabalho, lá na Câmara, lá até mesmo no Clube dos Reformados. Lá uma pastelaria muito boa em Aveiro. É a Pastelaria Ramos. Né? E faz bolos bons. Não? Normalmente eu vou lá e nunca como. Às vezes como um pão, que é um bolo que eu como, mas é muito raro, a sério, estou a falar a sério. Não gosto muito de coisas doces. Só algumas. É verdade, não gosto. As pessoas podem rir, é verdade, mas eu não como muito doce, eu não como. Já disse, fiquei diabético com a Coca-Cola. Confesso o meu pecado. Então, mas vou lá. E às vezes digo a um pastor lá da cidade do Joel, diz: Joel, anda comigo, pá, vamos beber um café. E a gente senta lá, bebe um café, conversamos um bocadinho, batemos a escrita em dia e olhamos à volta. Apesar de eu ter, ele não. Mas eu disse: Joel, olha à nossa volta. Estamos no meio do Clube dos Reformados. Aquelas velhotas vão todas lá beber chazinho, comer o pastelzinho de nata, o queque, o cachito, né? Aquele bolo assim. Cartucho. Está a ver como eu não como? Então, sentam e ouçam. Então, todos os presidentes do reino, os sátrapas e ordena, faz isso, seja um edital para que não possa haver revogação. Então, em virtude disto, em virtude deles terem colocado o rei lá em cima, dizer vive para todo o sempre, o rei Dário assinou o edital e a proibição. Então, quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, para Daniel, não fazia a diferença o que a lei dos homens dizia. Não mudava a forma como ele era. Ele diz que todos os dias ele ia lá orar, todos os dias ele continua a ir orar. Depois notem, nós não podemos mudar o nosso testemunho porque as pessoas que nos pressionam para fazê-lo mudar, então as pessoas que nos estão a pressionar querem muitas vezes conduzir-nos para uma coisa que é contrária àquilo que é o testemunho que a gente tem. E às vezes acontece isso na nossa vida. A gente ser pressionado para ser conduzido para outro lado.
Agora, tomem nota desta frase, se não escrita, pelo menos mentalmente. Há pessoas que param de fazer as coisas certas quando chegam ao lugar certo. Eu vou repetir, porque alguns estão a fazer. Há pessoas que quando chegam ao lugar certo, param de fazer as coisas certas. Podia dar 1001 exemplos, mas já vi gente prosperar, a vida financeira deles mudar, e quando isso aconteceu, deixaram Deus. E há muitas outras situações. Muitas outras situações. Então, aqueles homens, verso 11, foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Lembrem-se que ele disse, qualquer que fizer petição a qualquer outro Deus que não seja a ti, essa gente tem de sofrer, tem de ser lançada na cova. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Depois se foram à presença do rei e lhe perguntaram no tocante ao interdito real. Porventura não assinaste um interdito ou uma proibição pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, exceto o rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E verso 13, então responderam ao rei dizendo, esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, e não tem feito caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Graças a Deus por um homem que sabia orar. Amém? Então, ouvindo então o rei a notícia, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs do seu coração livrá-lo. Ouçam. Este versículo é poderoso. Ouvindo então o rei a notícia, ficou muito penalizado, com muita pena, e a favor de Daniel propôs no seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para o salvar. É como se ele tivesse ali o rei a pensar, tem de encontrar uma forma de salvar Daniel. Eu tenho de encontrar um meio para salvá-lo. Ele, de facto, estava lá a orar a Deus, mas ele é o primeiro. Eu amo, eu gosto deste homem. Eu faço isso tudo por ele. Então, quero acabar por o salvar. Verso 15. Nisso, aqueles homens foram juntos ao rei, e lhe disseram, sabe o rei que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabelecesse pode mudar. Eu tenho quase de certeza que o rei argumentava com eles, a dizer, este é um homem com espírito excelente, Daniel é um homem fiel, nele não há culpa alguma, eu não posso fazer isso a Daniel. E os sátrapas, os outros, iam dizer, não, mas tu assinaste o decreto, tu assinaste a condenação. Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. E agora quero que os irmãos vejam com muita atenção o que aconteceu. E mesmo que já tenham visto, é sempre bom a gente lembrar. Trouxeram Daniel. E o que é que aconteceu? Diz, ora disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, e esta é a quarta coisa que nós descobrimos em relação a Daniel, para além do espírito excelente, para além da fidelidade, para além de tudo, de não ser achado nada contra ele, temos aqui uma quarta
coisa que descreve Daniel. Diz que ele servia a Deus. Era uma outra característica dele, servia a Deus. Então, o rei deu ordem, trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E está aqui uma coisa poderosa. O rei, que era um rei injusto e que se regia pelas leis de homens injustos, está a dizer algo com a sua boca que é extremamente poderoso. Ele, o teu Deus, te livrará. E Deus, nestes tempos, vai usar muitas pessoas, às vezes, que aparentemente são contra Deus, para declarar verdades, porque Deus é Deus. E Deus não está confinado a quatro paredes, a esta das igrejas lá abaixo, aqui acima, da cidade, do país. Deus não está confinado. O Espírito de Deus pode penetrar dentro de qualquer parede e atravessa. Então, aqui algo poderoso. O testemunho de Daniel era tão forte em Deus que ele, pela sua vida e testemunho, convenceu um rei injusto a que o seu Deus, o Deus de Daniel, tinha poder para o livrar da cova dos leões. Ele tinha vivido Deus tão intensamente que o rei sabia que o seu Deus tinha poder para o livrar. E agora escuta muito bem. O vosso testemunho, o meu testemunho, o vosso testemunho, pode influenciar descrentes ou injustos à nossa volta. O Deus a quem nós servimos continuamente pode livrar-nos e convencer aqueles que estão à nossa volta do seu poder para nos livrar da boca dos leões, para nos livrar daquelas montanhas que parecem cair sobre nós. O nosso Deus é capaz de fazer, e por causa do nosso testemunho. Estou a terminar. Verso 17. Foi posto lá na cova, e agora vejo o verso 17. E uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que no tocante a Daniel nada se mudasse. E agora vejam o versículo 18. Depois o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. Repara que eu não estou a falar de um judeu. Estou a falar de um rei babilônico. E diz que o rei, depois de matar Daniel, não aguentou, selou, pôs a pedra lá por cima da cova, junto com os leões, a pensar, foi para casa e começou a jejuar. Começou a jejuar. E depois diz a seguir, e não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei vai para o palácio, jejua, não quer ouvir música, aquilo que normalmente acontecia diariamente para ele adormecer, e diz que o sono foi removido dele. Eu imagino que naquele tempo que ele estava a ter de jejum, ele lembrasse as características de Daniel e que ele pudesse, na sua oração, pedir o livramento de Daniel, porque ele o amava. Ele decretou, ele foi posto, foi pressionado a meter lá na cova, mas agora ele intercedia por Daniel e dizia, este homem serve-te continuamente, Deus livra, tu podes livrar-se. No verso 19 diz, então o rei se levantou ao romper do dia e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel,
Daniel, servo do Deus vivo. E esta é a quinta coisa que nós sabemos sobre Daniel, é que ele era um servo de um Deus vivo. Não era de um Deus qualquer, de um Deus vivo. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E eu creio que lá no fundo da cova, uma voz se tenha voltado para Deus. Deixem-me brincar, é como... hoje é muito comum a gente dizer: ei, tem calma, baby, aguenta aí, não estejas estressado, não é meu, aguenta. E que ele tenha dito: Deus, tem calma, eu ainda estou aqui, eu ainda estou aqui embaixo, eu estou livre. Então Daniel falou ao rei e diz: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou, babilônico muito se alegrou, e mandou tirar a Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e não se achou nele lesão alguma. Porquê? Porque ele havia confiado no seu Deus. E se nós confiamos no nosso Deus, nós ficaremos livres. Pode haver muita montanha, pode haver oposição, mas nós ficaremos livres. E termino com o verso 24. E o rei deu ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam os ossos. Daniel esteve lá, porque não fazia parte do menu dos leões, passou a noite lá tranquilo, cada um a dormir para seu canto. Mas estes faziam parte do menu, ainda iam no ar, e diz que lhes esmigalharam os ossos. Aqueles que se levantarem contra nós, não é o que está escrito? Aquele que se levantar contra ti, se tudo é justo, fiel, não há nada, e voltamos outra vez a citar, que a gente não falha, falhamos, mas somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Com isto faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, o seu domínio durará até ao fim. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões, e este Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado do rei Ciro, que era persa, no reinado persa. Amém? O Deus de Daniel é o nosso Deus. Ele salva, ele cura, ele liberta, ele abençoa, ele responde, ele fecha a boca dos leões. Tu não fazes parte do menu ou da emenda do inimigo. Quem se levanta contra ti é destruído. A guerra não é contra nós, é contra Deus. É contra Deus. É esta oposição àquilo que é o Espírito de Cristo, que tenta opor-se àquilo que é de Cristo, àquilo que é
declaração da sua palavra. E tem de chegar um tempo, e eu vou pedir que todos fiquem de pé, temos de chegar o tempo em que todos nós que estamos aqui temos de perceber a nossa posição, temos de perceber em quem é que nós queremos, temos de perceber de que lado é que nós estamos. E que o nosso Deus livra, que o nosso Deus está vivo para todo o tempo. Esta declaração do rei Dário, no Velho Testamento, um rei babilônico, é uma declaração para os dias de hoje ainda. Amém. É uma declaração para os dias de hoje ainda. Então vamos levantar as nossas mãos.